Rapaz, o Botafogo não para de movimentar a mídia e agora surgiu uma notícia de última hora de que o Botafogo voltou a tentar negociar a vinda de Roberto Firmino para o Fogão. Quer saber mais? Tá aqui o vídeo, entre outros, tem Globo Esporte, tem Jogo Aberto, Linha de Passe, tem Flow Esporte Clube, tem um monte de coisa e tem a notícia de que o Botafogo estaria tentando, tá? Não estamos cravando nada, mas estaria tentando trazer Roberto Firmino. A fonte está aqui no vídeo. Quer assistir? Vai até o final que você vai saber, tá? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Bora pro vídeo, depois a gente volta. Técnico do Botafogo desembarcou no Rio de Janeiro. Ricardo Lai está acompanhando. Fala pessoal, um abraço a todos. David Ancelotti chegou ao Rio para assinar contrato com o Botafogo até o fim de 2026. Essa será a primeira vez que o italiano de 35 anos irá treinar um time profissional na carreira. David é filho de Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira, e integrou a comissão técnica dos times pelos quais o pai treinou nos últimos anos. No contrato com o Botafogo haverá uma cláusula para que David possa estar na comissão técnica da seleção na Copa do Mundo do ano que vem nos Estados Unidos. O técnico italiano chega para substituir Renato Paiva, demitido do Botafogo após a eliminação do time na Copa do Mundo de Clubes. A estreia de David Ancelotti deve ser na quarta-feira da semana que vem, quando o Botafogo irá jogar contra o Vitória no estádio Newton Santos pelo Brasileirão. No sábado, o auxiliar técnico permanente do clube, o Cláudio Caçapa, deve comandar o time no clássico contra o Vasco no estádio Mané Garrincha, em Brasília. No Botafogo, dia de expectativa com a chegada do novo comandante. David Ancelotti desembarca no Rio de Janeiro na tarde de hoje para assinar contrato com o clube até o fim de 2026. O acordo terá ainda a flexibilidade para o treinador continuar fazendo parte da comissão técnica da seleção brasileira junto ao pai durante o período da Copa do Mundo de 2026. Há expectativa para que novas ideias sejam implementadas no Alvinegro, como, por exemplo, dividir as situações de jogo nos treinamentos, ou seja, ter profissionais dedicados às atividades de ataque e outros às de defesa, técnica já utilizada frequentemente no futebol europeu. Ontem o elenco se reapresentou no Espaço Lonier, já sem a presença de Igor Jesus, contratado pelo Nottingham Forest da Inglaterra. Jair, também de saída para o clube inglês, esteve no CT para se despedir dos companheiros. Pra gente falar também aqui da... Opa! Ligaram aí pra você? É o Boto? Não é o Boto. Se for, pode atender, não tem problema. A gente coloca ele ao vivo. Acho que é informação, Calça. Ou pode ser o David, né? O novo treinador, David Ancelotti. O filho do Ancelotti é o novo treinador do Botafogo. Tem uma tela aspas aí pra gente entender o que ele pensa de futebol. Ele jamais foi treinador profissional, né? Sempre auxiliar do pai. Meu pai me ensinou a ser flexível. Será que é a liderança tranquila também? A me adaptar, a ter ideias e maneiras diferentes de vencer. É importante saber administrar as diferentes fases do jogo. Cada um tem suas preferências. Eu prefiro um estilo de futebol um pouco mais vertical, mais ousado. Isso aí parece o Botafogo aí, hein? Se eu tivesse que resumir minha ideia de futebol, eu diria que o importante é saber fazer muitas coisas em um nível muito alto. Entrevista para o jornal Marca. E aí, hein, Jean? David Ancelotti, filho do Ancelotti, primeira experiência como treinador num Botafogo, chega num clube que ele pouco conhece, num futebol que ele pouco conhece, um ambiente que ele pouco conhece, um Botafogo que não dará tempo ao David de implantar suas ideias, talvez como ele queira, porque é um Botafogo que tem brasileiro, tem Copa do Brasil, tem Libertadores, já tem logística, tem uma série de coisas. Aí, hein? Pois eu assim, acho que até talvez ele esteja aceitando esse cargo porque ele pouco conhece do futebol brasileiro e do próprio Botafogo, que não tem sido um clube famoso por manter os seus treinadores. Então assim, ele assume um primeiro clube de futebol correndo um grande risco de ser demitido depois de alguns meses.
porque essa é a verdade, essa é a realidade. Eu não sei, assim, avaliar a capacidade dele, não dá pra gente avaliar. Né? Dá pra gente avaliar que ele tem... O pai consegue. Exato. O que a gente pode avaliar? Ele teve a melhor escola possível, né? O melhor professor possível, esteve nos melhores clubes. Vários países. E o que talvez deponha a favor do Botafogo também nessa escolha do Botafogo, né? Eu acho que talvez aquele que a gente possa dizer que tomou a decisão menos contestável é o Botafogo. Porque é um treinador que estava na mira de muito clube menor do que o Botafogo, mas de muito clube europeu já. Então, assim, o Como já cogitava contratá-lo caso o Fábregas fosse embora, porque o Fábregas estava todo mundo querendo o Fábregas, o Deportivo La Coruña estava de olho na possibilidade de contratá-lo. Acho, se não me engano, o Rangers também queria tê-lo como possível treinador. Então, o nome dele já era um nome que rondava ali o mercado europeu com muita força. Saindo do âmbito do familiar. Isso, deixando assumindo como... Tanto que quando vem a notícia sobre o Ancelotti na seleção brasileira... A primeira coisa não, né? Mas assim, a segunda ou terceira coisa que se falar, não se sabe, né, da equipe dele se o filho vem junto, porque o filho tem grandes chances de assumir um cargo na Europa. Ele não assumiu o cargo na Europa, vem para o Brasil e agora vai assumir o Botafogo. O que eu não acho muito legal é pro Ancelotti. Eu acho que essa relação, ele não precisava disso. E você vai dizer, não tem nada a ver, é o pai e o filho. Não é bem assim. A gente está falando de um cara que faz parte da equipe dele, que inclusive vai voltar à equipe da seleção brasileira durante a Copa do Mundo, e um possível desgaste com ele, e desgastar técnicos é a nossa especialidade, é o nosso jeitinho. Então, assim, o possível desgaste do David Ancelotti agora no Botafogo, assim, não vai trazer nenhum benefício para o Carlo Ancelotti, para a seleção brasileira, que começou dessa maneira idílica a relação, né? Tá tudo tão bonito, tão lindo, tão maravilhoso, que você acaba criando ali uma possibilidade, a gente não sabe se vai dar certo ou não, mas você cria uma possibilidade de ruído ali nessa relação, se não do Ancelotti diretamente, mas da equipe dele, de um cara que vai fazer parte da equipe do Ancelotti quando a Copa do Mundo começar. Vamos ver, boa sorte para ele, boa sorte para o Botafogo. Repito, acho que talvez o que menos possa ser discutido é a escolha do Botafogo, no sentido de que era um técnico, se tinha tanta gente olhando para ele, eu acho que existem, porque os clubes também, assim como o Botafogo não contrata, e tudo bem, tem errado, tem mandado o técnico embora o tempo todo, ou erra na hora de contratar, ou na de mandar embora, mas assim, o Botafogo também se prepara antes de fazer uma contratação. E a gente sabe que estes clubes que eu citei, inclusive, também se preparam. Então, assim, alguma avaliação positiva em relação ao David Ancelotti certamente existe. 1 minuto para você, 1 minuto para você. Sim, ele não tem um trabalho realizado para servir de apoio. Então, o que tem é uma expectativa dele de se lançar como treinador, e uma expectativa do Botafogo que isso dê certo e que seja no Botafogo. Então, assim, certeza, se fosse o Carlo Ancelotti, você fala, o Botafogo contratou um cara, claro, né, com toda a história de Carlo Ancelotti. Aqui, mas o filho, eu acho que ele teve, como disse Jean, a melhor escola possível, né? Vários países diferentes, e ele foi entrevistado, ele conversou, ele disse o que ele pensa. E aí, no caso, o RH se empolgou com aquilo que é a ideia dele. Implementar a ideia e criar um jogo é o que a gente vai ver se é possível. Então, não é nem não vai dar certo e nem já deu certo. Perfeito. É uma experiência. Birner, 1 minuto para você. Ele tem as licenças necessárias, o estudo e um professor de alto nível. O estágio foi muito bem feito. A prática exige, além de conhecimento de jogo, liderar pessoas no insalubre ambiente do futebol brasileiro. Eu não sei se ele vai ser Domenech Torrent, o auxiliar, se ele vai ser Ancelotti ou se ele vai ser o David Ancelotti mesmo, um técnico posto só com tempo para a gente ter certeza. Eu acho que nem ele mesmo sabe, porque, como disse o Jean, o futebol brasileiro tem suas peculiaridades, o dia a dia tem suas peculiaridades e ele vai ter que lidar com isso. Não estou falando de formar a equipe, escalar a equipe, taticamente, tecnicamente, avaliação de jogo. Estou falando de outras coisas que o líder precisa saber. O pai, obviamente, é muito grande, sabe fazer isso muito bem. Não quer dizer que o filho vai conseguir também, a gente tem que esperar para ter opinião. Bom, vamos falar um pouquinho do
do Botafogo, gente. Botafogo que conseguiu a proeza no Campeonato Mundial de derrotar o campeão europeu, Paris Saint-Germain, e, durante ainda a competição, mandar o Renato Paiva embora. E agora o Botafogo já com um novo treinador, o filho do Ancelotti. Falar direitinho aqui a pronúncia do nome dele, David Ancelotti. David Ancelotti jamais dirigiu um time como treinador principal. Foi preparador físico e auxiliar técnico do pai, e todas as pessoas próximas dizem que com bastante influência no trabalho do pai, no trabalho tático do Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira. Estava na seleção. O David, inclusive, participou dos 2 primeiros jogos do Ancelotti na seleção brasileira contra Equador e Paraguai. Agora, a questão, Silas, é estrear como treinador principal no futebol brasileiro, onde o buraco é muito mais embaixo. Que aposta de risco, né? Onde a geografia é gigante, que você joga um dia no sul, outro dia no centro, outro dia no norte. E a tolerância mínima. Onde você não tem tempo para treinar, porque o cara pode ser o melhor do mundo, mas sem você ter tempo para treinar, pegando um time que está em formação e com um gestor, um CEO, não sei qual que é a palavra pro técnico. Dono, que é um cara louco. Porque ele beijou o Renato Paiva quando ganhou do Paris Saint-Germain e uma semana depois mandou o Renato Paiva embora. Quer dizer, então ele deixou o time até perto do Mundial sem contratar ninguém, de repente contratou todo mundo, quase que não pôde. Eu não sei nem se ele não mandou o Renato Paiva porque não deu tempo de usar os caras que ele contratou. Não deu tempo para ver os caras que ele trouxe. Ele mudou completamente, era um time de imposição física com o Luiz Henrique e o Júnior, o da beirada direita lá, Júnior Santos, e trouxe o Arthur, que é desse tamanho. Não estou criticando a qualidade do Arthur, mas é característica diferente, entendeu? Ele trouxe o Almada, liberou o Almada, e agora está precisando de meia, e parece que pode até haver uma possibilidade do Almada voltar de novo. Ou seja, então, e traz um treinador que o pai é muito bom. Mas o David a gente não tem, tomara que ele faça um grande trabalho. Mas Botafogo está em 8º na tabela e 7 pontos ali da zona de risco. Perdeu o Jair e Júlio Santos. Ou seja, e perdeu o Jair e o Igor Jesus. Então, assim, não vai ser fácil a vida. E pelo que eu escutei, não tem nenhum brasileiro na comissão técnica dele. Porque quando você vem de fora para um país que você mal conhece o idioma, que você não conhece ainda, não mapeou ainda os clubes todos, você põe um cara da casa, né, um caçapa, que já teve ali e tal, para poder, que é do mesmo grupo, né, do Textor, para poder ajudar. Ele tá meio que sozinho, não sei. Que a gente ele não quer. Dirigiu o Napoli em uma ocasião e o Real Madrid em uma ocasião. Internamente, imagino que por suspensões do Ancelotti, enfim. Perdeu com o Napoli para Roma em 2019, 2-1, e derrotou o Alavés pelo Real Madrid nessa temporada de 2025. Primeiros trabalhos dele como pai foi preparador físico no Paris Saint-Germain em 2012 e 13 e no Real Madrid 13 até 2015. Virou auxiliar técnico no Bayern de Munique em 2016. Depois, como auxiliar, trabalhou no Napoli 2018-2019, Everton 2019 até 2021, Real Madrid 21 até 25 e esses 2 jogos pela seleção brasileira. Tem as licenças UEFA A, essa ele conseguiu em 2016, e a UEFA Pro em 2023. Europa, né, Pino? Tudo que você falou é na Europa. Não tem nenhuma fora América do Sul. E ousadia, né? Um pouquinho de ousadia demais, né, Capita? Não dá pra gente... Não dá pra entender, né? Não dá pra analisar, né? Se é uma boa contratação ou não. É uma aposta ousada do Textor, né? Como tá no GC ali, porque, enfim, é um cara que foi auxiliar técnico do pai durante todo o tempo, a maioria do tempo. Então, assim, tem uma bagagem, tem um conhecimento, lógico que tem ali, né, o trabalho do dia a dia com um dos maiores treinadores do mundo. E, enfim, eu acho que vai ser bom para a seleção isso, eu acho que isso tem um reflexo, porque, enfim, lógico que ele vai estar em contato com o pai e ele vai estar trabalhar na Copa do Mundo. É isso.
na seleção Vai estar brasileira. conhecendo os jogadores do brasileiro, vai estar conhecendo a maneira como a gente joga, vai estar viajando, como o Silas falou. Verdade, Eu acho por que esse isso vai ser aspecto é interessante para O pai a também não seleção pode ajudar brasileira. Agora, com relação ao Botafogo, a gente O aguardar. que seria considerado um bom trabalho do David Ancelotti esse ano? Difícil falar, Pedro. Difícil É difícil. É difícil, não tem como você fazer uma análise, né? Óbvio que. Cara, eu lembro do experiência ele tem. Botafogo, aquele outro Botafogo, do Jair Ventura, não faz muito tempo, uns 5, 6 anos, talvez um pouquinho mais, emendou uma série de vitórias, aí perdeu 2 jogos, empatou 1. Aquele Botafogo sem recursos, aquele Botafogo de extrema dificuldade. A torcida foi tomar satisfação. Agora os caras estão mal acostumados, não vai ser O fácil. primeiro jogo é contra o Vasco, hein? Ele não vai, parece, né? Mas ainda bem que ele não vai, né? Porque o Vasco tá... Agora, a gente falava... Já John Textor recusou uma proposta de 35 milhões de euros do Benfica por Thiago Almada, jogador que arrebentou com a camisa do Lyon, mas ainda tem seus direitos econômicos presos ao Botafogo em mais uma daquelas negociações para lá de esquisitas do Grupo Eagle, grupo do qual John Textor é dono. A ideia do Benfica é melhorar essa proposta para algo na casa dos 40 milhões de euros, convencido de que o Almada pode mudar o tamanho do Benfica na temporada que está prestes a começar. Agora, de notícia exclusiva, quero contar para você que o Botafogo reabriu conversas para a contratação de Roberto Firmino, atacante brasileiro que tem mais um ano de contrato no Al-Ahly, mas pretende deixar a Arábia Saudita. O Botafogo tem 2 grandes trunfos. O primeiro deles, a falta de propostas da Inglaterra. Roberto Firmino já havia deixado bem clara a intenção de voltar a disputar a Premier League. E com a ausência de ofertas, o Botafogo se sente confortável para brigar para contratá-lo. Outro ponto importante a favor do Fogão, a presença de David Ancelotti. O técnico italiano foi anunciado nessa terça-feira como novo comandante do Botafogo. Você sabe, né? O David Ancelotti é filho de Carlo Ancelotti, técnico da seleção. Por que ele é um trunfo? O Firmino foi aconselhado e avisado que se performar bem com a camisa do Botafogo sob o comando do filho do homem, certamente a volta para a seleção brasileira ficará ainda mais próxima, até porque o David Ancelotti estará na comissão técnica da seleção brasileira na Copa do Mundo do ano que vem. O grande problema hoje é o financeiro. Roberto Firmino tem mais um ano de vínculo e ganha por lá 10 milhões de reais por mês. O Al-Ahly também vai exigir alguma compensação financeira, até por conta de todo o barulho que o Firmino conseguiu fazer na conquista do inédito título da Copa da Champions Asiática. O Al-Ahly nunca havia sido campeão desse torneio e com o Firmino arrebentando nas fases decisivas, esse título veio. O Firmino, inclusive, foi eleito o melhor jogador da competição. Olha só, essa coisa do Botafogo é muito doida, né? Porque não sei. Tipo assim, o John Textor é uma figura... Controversa, eu diria que é a palavra, né? Aí ele vem pra cá, ele com o Botafogo, ele faz o Botafogo ter os maiores títulos da sua história, então torcedor do Botafogo óbvio que tá feliz com o que aconteceu, porque já sofreu demais. E aí ele vem com essa pegada de não, eu sou administrador, a visão, não sei o que e tal. E o cara, ele parece um dirigente brasileiro dos anos 90, só que com muito dinheiro. É isso aí. Com dinheiro que não do clube, no dinheiro dele, né? Sim. Porque essa parada do Lyon, que o Lyon foi rebaixado, aí ele tenta intervir lá de alguma maneira e vê que a regra, a regra da França não se curva à vontade dele. Ficou puto. Ah, fica aí. Eu não quero mais mexer. Ah, não vendeu? Não, ele saiu da administração. Cara que vai tocar, pô. Ele deixou os outros tocar, ele não vai mais se meter. A dona do Lyon feminino não é ele. É uma mulher que é sul-coreana. Ele pegou e ela tem uma parte do Lyon também, masculino, e ele falou, cara, então você vai tocar porque eu não sei lidar... Ele tem 49, né, ele? Eu não sei lidar muito com a política francesa. Pô, é brincadeira. E aí ele bota o... E acabou de vender o Crystal Palace 190 milhões. Ele vendeu o Crystal Palace, verdade. Mas ele quer comprar outro inglês. Aí ele comprou o Jair dos Santos por 14 milhões de euros e acabou de vender por 12. E questão de meses, né? 6 meses. 6 meses. Aí passou. 2 milhões, o Arthur Jorge decide sair no final do ano, ele fica meses pra contratar um técnico novo, aí contrata o Renato Paiva. Que é loucura. Estranho. Aí vem o Renato Paiva pra esse campeonato, aí ganha do PSG, dá lá beijinho nele, não sei o quê. Próxima rodada, faz um jogo bem ruim contra o Palmeiras, realmente. Aí demite o cara. Tá muito confuso o que tá acontecendo no Botafogo, né? Eu não sei se vocês chegaram a ver a informação que o Rizek deu sobre isso, né? Não. Que
A demissão também se deu por uma insatisfação do Textor com a forma do Botafogo jogar. Positivo. E aí tem um pra trás aí nesse negócio. No jogo contra o Palmeiras, na estreia do Brasileirão, o Paiva joga com 3 volantes. Eu até tava trabalhando no Allianz nesse dia. Também. E aí, naquela ocasião, o Textor chegou pra ele e falou, não quero que você jogue assim, com 3 volantes. Não é a forma que a empresa vê o time, o futebol, tal, não sei o quê. E aí ele repetiu, ele não usou mais no Brasileirão, ele foi repetir isso no Mundial. Ele usou contra o PSG. Ótimo. Na estreia contra o Seattle, não. Na estreia contra o Seattle ele joga com Mastriani e Igor Jesus. Contra o PSG ele usa e ganha. É beijinho. Mas aí também, né? Senão... Contra o Atlético de Madrid ele usa, perde, mas classifica. E aí contra o Palmeiras foi o que foi. Então também, a demissão também tem um pouco disso. Agora, tem um outro aspecto que eu acho que é um pouco maior no Botafogo. O Botafogo não é um projeto consolidado, saudável. E nem muito bem planejado. Zero. E aí o torcedor do Botafogo que tá me ouvindo dizer isso pode falar, inveja, porque o Botafogo ganhou o Brasileiro, ganhou a Libertadores, pode colocar aí a motivação pessoal que você quiser. Mas se a gente analisar friamente, o que o Botafogo fez desde que o Textor assumiu aí o comando, né? Ele trocou várias vezes de técnico e várias vezes de elenco. O Botafogo não tem ali uma consistência no elenco. Pô, eu tenho aqui essa base, esses jogadores foram mantidos e... Não, é até difícil você falar que esses caras viraram ídolos. Eles viraram porque eles ganharam, mas eles não têm A rotatividade ela é muito alta. O Marlon Góes e o Marlon Góes não, o Marlon Freitas até e o outro Gregory. dia. E o Gregory agora. Mas são esses, cara. O restante do time, você tem ali um Barbosa que ficou, um John que ficou. Alex, Teles. E o restante do time já não é o mesmo de 2024, do começo de 24. Então toda janela o Botafogo se monta e desmonta, monta e desmonta. Então eu não sei a longo prazo qual vai ser o resultado disso. Porque aqui no futebol brasileiro tem muito dessas coisas. Às vezes você encaixa um time e ganha. E foi o que aconteceu ano passado. Encaixou um time e ganhou a Libertadores e os 2 principais jogadores foram embora. Luiz Henrique e o Almada. Agora já não tá mais o Igor Jesus. O zagueiro que chegou pra ser a dupla do Barbosa já foi embora também. Daqui a pouco vai o John. O Alex Telles tem uma proposta pra voltar pro Al Nassr. Então, assim, qual vai ser o Botafogo, por exemplo, de janeiro de 26? Do meio de 26? Ou o Botafogo do segundo semestre desse ano? Saíram esses caras. Quais jogadores vão ser contratados? Então, é um projeto de muita dúvida, né? E assim, falaram que... Aí, informações, né, que a gente vai apurando, a galera vai apurando aí, né? Que o Botafogo não teria pagado o Almada ainda, aí vendeu pro Lyon, só que vendeu por uma cláusula lá de sei lá o quê, e o cara fica jogando o jogador e dinheiro pelos clubes. Aqui... Não tem balanço. Não, aqui a lei é mais tranquila, eu faço a dívida aqui, jogo pra lá, é uma doideira. Não, e tem uma outra coisa também, né, que com a venda, com a saída do Textor do controle do Lyon, ele também perde um trunfo pra contratar alguns jogadores. Total. Porque o Almada, por exemplo, ele veio, e ele, Almada, disse isso quando saiu. Meu acordo era pra jogar 6 meses. E depois eu ia pra Europa. Porque você chega pra um cara que às vezes tá ali num futebol intermediário e tal, você pode oferecer pra ele o Montoro, por exemplo, que veio do Vélez, né? Bom jogador. Você chega pro cara e fala, vou te contratar, te coloco lá no Botafogo, você joga pra mim 1 ano e depois eu te coloco no Lyon, eu te coloco no Crystal Palace, eu te coloco em algum outro time da holding. Agora ele não tem mais esse trunfo. E ele nem vendia pro Lyon, né? Muitas vezes ele emprestava pro Lyon, né? Então, assim, o Botafogo é um clube, assim, o futuro da administração, ele... Eu tava ouvindo alguns economistas, eles falaram que é um pouco assustador, porque você não sabe... Não, e é um clube que gasta muito mais do que arrecada. Muito mais que arrecada. Muito o mais. Balanço não saiu, então ninguém sabe mais ou menos como tá a situação. E, cara, assim, o torcedor médio, ele tá feliz porque o time ganhou a Libertadores, jogou o Super Mundial. Tava na Série B há 3 anos atrás. E eu até acho que sem o Textor ia ser isso. Eu também acho. Não tivesse, assim, não chegasse no Botafogo um cara igual o Textor, a tendência era isso, cara, essa gangorra. Igual é o Vasco, por exemplo. Sim. Cai, sobe, fica 2 anos na Série A, cai de novo, aí você faz uma semifinal de Copa do Brasil e fica mais 5, 6 anos sem brigar por nada. Era essa a perspectiva. E eu compreendo 100% o torcedor tá feliz e ser grato, e tem uns que até tem o Textor como ídolo, mas eu acho que tem que olhar com um pouco de reserva, assim, beleza, muito foda tudo que tá rolando. Títulos que a gente nunca imaginou ganhar, Libertadores. Vários botafoguenses falaram isso. Nunca imaginei o Botafogo ganhar a Libertadores. Brasileiro mesmo. Eu também nunca imaginei o Botafogo ganhar a Libertadores. Eu que nunca imaginei perder pro Botafogo na final da Libertadores. Só que, com a mais, né? Olhando assim a perspectiva a curto e médio prazo, qual será esse Botafogo dos próximos anos?
Porque ele é uma figura um tanto quanto difícil, assim, né? É misteriosa. Gente, é que você falou, né? O Flamengo e o Palmeiras você consegue projetar. Exato. O Botafogo não. Tem um equilíbrio, uma saúde, e você enxerga ali um projeto, pô, aqui vai andar assim e tal. O Palmeiras daqui a pouco vai ter uma mudança, tendência, né? Que tem uma mudança de presidente, né? Outro, porque a Leila vai cumprir os 2 mandatos dela, mas é um clube que vai andar. Sim. Se não chegar um maluco lá que mudar absolutamente tudo. Tá precisando também, né? Uma crise, né? Não, o Flamengo, o Palmeiras tem que rolar uns negócios assim, é soco na cara de dirigente, morder virilha. É isso, pô. É isso que a gente quer, entendeu? Torcedores, calma, eu quero que o negócio pega fogo. Pois é. Pra competir. Rapaziada, a fonte da informação é o Nicola. Eu não confio 100% nele. Porém, ele já acertou algumas vezes. Errou outras, acertou outras. A gente sabe que as fontes do Nicola, assim como as fontes do André Hernan, as fontes do Vini Casagrande, né, e outros jornalistas, são empresários. Então, provavelmente algum empresário que ele conhece, que é de um jogador A ou B, mas também é do Firmino, ou de alguém próximo ao Firmino, ou de algum jogador que joga com o Firmino na Arábia, ou coisa do tipo, passou para ele que o Botafogo tá negociando aí com o... agora fugiu o nome do time que tá o Firmino agora. É Al isso? Al Hilal, Al Nasser, Al Ain, Al Jabab. Tem tanto Al que eu me perco um pouco. Então, o Al alguma coisa que o Firmino tá jogando, né? Vai querer aí alguma parte financeira. Não sabemos quanto, na verdade, né? Não podemos precisar, porque isso aí é negociável. É a multa de tanto, mas pode cair o valor para menos, pode se dar jeitinhos aí. Com isso, o técnico negocia muito bem, a gente sabe disso. Então, segundo aí informações do Nicola, o Botafogo estaria tentando, né, trazer Firmino para cá. Como ele argumentou, realmente são trunfos. Não ter propostas lá da Inglaterra para onde ele quer ir. E o fato do David, né? Eu sempre confundo David com David. É David Ancelotti estar no Botafogo, filho do técnico da seleção brasileira. E também, né? Não só é filho do cara, mas estará na Copa do Mundo. Parte da comissão técnica do pai, né? A comissão técnica do Brasil na Copa do Mundo 26. Pô, se o Firmino vem pra cá e destrói de jogar bola, fatalmente ele vai ter uma chance muito grande de ser convocado, né, para a seleção brasileira por ser treinado pelo futuro, né, auxiliar técnico da Copa do Mundo. Então é algo bem interessante mesmo. Pelo que ele falou, é bem embrionário ainda. Não é algo que nossa, tem 55% de chance de dar certo. Não acho que não chega nem perto disso. É até menos. Tá começando, pode ser que esquente um pouquinho mais. Né? Eu iria no Malcom, que tá aí, né? Já saindo do Al Hilal, não sei se já saiu, mas vai sair do Al Hilal, ou já saiu, outra tá pra sair. E é um cara que a ponta esquerda tem todo o estilo do Luiz Henrique, qualidade demais, é tão bom quanto o Luiz Henrique, o Malcom, é de um nível de prateleira assim, de Europa, como é o Luiz Henrique. Poderia chegar aqui e fazer totalmente a função que o Luiz Henrique fazia no Botafogo. Ser o cara que falta hoje. Já conseguimos replicar, né, um quase Almada, que é o Montoro, o estilo de jogo parecidíssimo. A qualidade, não estou falando da qualidade, mas o estilo de jogo do Almada, esse giro, né, orientado, né, o passe e a visão de jogo, lembra muito o Almada. Conseguiríamos trazer um cara parecido também com o Luiz Henrique pro lugar aí, seria o Malcom, seria maravilhoso. A gente estaria quase conseguindo replicar o que era o Botafogo no ano passado. Porque eu acho também o Caio Pantaleão muito parecido. Caio Fernando, né? Caio Fernando, ou Caio. É Caio Fernando, Caio Jorge, não sei. Caio Fernando, que quer ser chamado, né? Mas eu chamo de Pantaleão mesmo. O Caio Pantaleão, pelo que eu vi jogando, né? E alguns vídeos dele, ele lembra muito o estilo de jogo, o estilão do Bastos. Forte, rápido, faz boa cobertura, né? Então imagina, o Pantaleão faz do Bastos, com o Barbosa ali. Replica o Bastos. O Malcom, se chegar, se viesse, se o Botafogo buscasse, e eu buscaria mais o Malcom do que o Firmino, tá? Mas se vier o Firmino, ótimo. Mas voltando, vai que você busca um Malcom da vida, você compõe a lacuna que deixou o Luiz Henrique. Você consegue com o Montoro compor a lacuna que deixou o Almada, você tem ali praticamente o time de 2024 remontado. Lógico, você vai ter um centroavante mais fixo,
que é o Arthur Cabral, do que o Igor Jesus, que é móvel, né? Mas tu pode, quem sabe, optar pelo Correia como um segundo atacante, um falso 9, como o Igor Jesus gostava de fazer, para abrir espaço para quem vem de trás. Pode ser, quem sabe também, né? Não é garantido que vai ser o Arthur Cabral o titular, pode ser o Correia. Não sabemos. Então, seria maravilhoso para tentar o Malcom, assim como tentou o Alex Telles naquela chance de mercado que teve ano passado. Né? Mas sobre o Firmino, também seria maravilhoso, tá? É um cara que tem todo o estilão de jogo do Igor Jesus. É um centroavante que não é um centroavante. Ele é um cara mais móvel, que se movimenta fora da área, que busca jogo fora, que abre pelas pontas e gera espaço para infiltração dos meias que vem de trás. Então, o Firmino seria o cara com toda a cara de Igor Jesus. Lógico, muito mais velho e consagrado já. Coisa que o Igor ainda... Ele é consagrado aqui no Botafogo, mas fora não é. Cara... Tomara que pelo menos o Botafogo consiga aí um dos dois, né? Pessoal, ou o Firmino ou o Malcom, a prateleira do fogão sobe absurdamente. Pessoal, fico por aqui. Ó, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Tamo junto. Amanhã tem mais vídeos. Né? Tô editando já o próximo vídeo. Tá vendo esse vídeo aqui agora? Tá assistindo ele? Eu tô editando o vídeo. Enquanto você assiste um, eu edito o outro, tá? Bora encerrar esse vídeo, né? Pra eu poder voltar pra minha edição. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.